nós vamos falar de Franca 200 anos. E na semana que a nossa cidade comemora aniversário, eu fui conhecer de perto alguns monumentos e pontos turísticos que não são tão lembrados no dia a dia, mas que são muito importantes nesses 2 séculos de fundação da cidade. Bora passear comigo? Vamos lá passear pela nossa Franca. Nos 200 anos de Franca, hoje eu estou aqui na região central, na Praça Barão, para falar de alguns pontos turísticos, mas não aqueles que você já conhece, a Fonte Luminosa, a Concha Acústica, o Ginásio Pedrocão, mas alguns que muitas vezes você até passa por eles, mas não percebe a importância que eles têm. Inclusive, eu passei por um agora. Você percebeu? Ainda não? Então eu vou contar um pouco mais agora, mas melhor do que eu, um professor de história que aceitou o nosso convite e vai bater um papo com a gente, o Cláudio Ribeiro. Professor, por favor, acabei de passar por um que é muito importante, mas não sai muito nas fotos, na selfie, nas redes sociais, é isso? Exatamente, é um dos mais importantes, até porque este monumento representa exatamente a data, a ocasião em que Franca foi elevada à condição de Vila Franca do Imperador. Eu estou falando de 1824. Nós estávamos ali no começo do período imperial brasileiro. Franca já havia reivindicado, junto ao governo joanino, a condição de vila, mas essa condição só foi concedida a Franca em novembro de 1824. Hoje em dia a gente identifica ele como obelisco. Na realidade, lá em 1824, o que foi instalado aqui foi o Pelourinho de Franca. O Pelourinho era o símbolo concedido às localidades elevadas à condição de vila e era o monumento que permitia comprar, vender e castigar escravos em praça pública. Então, nesse ponto, a gente pode falar que exatamente aqui, isso acontecia tudo aqui na Praça Barão. Sem dúvida alguma. Embora Franca, naquele momento histórico, não fizesse uso de um volume tão elevado de mão de obra escrava, aqui era o ponto onde comercializava-se legalmente os escravos e, inclusive, permitindo que eles fossem açoitados em praça pública. E ao longo do século passado, depois ele se transformou nesse monumento aqui, que muita gente imagina que seria o marco zero da cidade. Muitas cidades falam assim marco zero, mas esse aqui não é o marco zero. Não, exatamente. A verdade é que a gente toma alguns monumentos como símbolos e passa a identificá-los como marco zero de uma determinada localidade. Mas aqui, o que nós tínhamos era a representação pública de que Franca havia alcançado a condição de Vila Franca do Imperador. E ainda aqui na Praça Barão, muito perto do obelisco, o professor chamou atenção para outro ponto que muitas vezes a gente não repara. Passa no meio das lojas, no meio da publicidade e não olha para o alto. Mas se a gente começar a olhar acima das placas de publicidade, a gente percebe que tem muita história por ali, professor. Sem dúvida alguma, a história registrada pela arquitetura de Franca. No caso aqui, uma obra que nos remete ao século XIX, quando estávamos na monarquia brasileira, e Dom Pedro II concede a alguém da nossa localidade o título de Barão da Franca. Eu estou falando de José Garcia Duarte, que construiu um palacete em homenagem à sua esposa, Maria Amélia de Vassimon. Constata-se a história por intermédio da arquitetura em Franca. E aqui a gente percebe nesse palacete que até hoje ele mantém ali, olha, Palacete Baronesa da Franca. Isso colocado, claro, posteriormente, mas para lembrar que aqui o barão e a baronesa chegaram a morar aqui, é isso, professor? Exatamente, residência do casal. É importante observar que o prédio é tombado pelo patrimônio histórico, portanto podem ser feitas alterações internas, mas a fachada tem que ser preservada. Ele tem até uma sacada ali que foi preservada, umas janelas diferentes, que são uma arquitetura realmente que remete ao século retrasado, século passado. Exatamente, a arquitetura que remete ao estilo neoclássico, né, que tem a ver com todo o entorno aqui da Praça Barão, que nos leva justamente a esse período do século XIX. E perto daqui agora, vamos a mais um monumento que você vai passar a reparar agora com essa aula com o professor aqui, Cláudio Ribeiro.
Nós estamos ainda na região central, mas agora em outra praça. E esse monumento aqui, pelo menos uma vez ao ano, ele é citado, ele é lembrado e em um feriado, inclusive, que eles ainda realizam algumas homenagens aqui. Professor, que monumento é esse e que praça nós estamos? Legal, esse é o monumento em homenagem ao soldado constitucionalista, né, os voluntários de Franca na Revolução de 1932. A praça é 9 de julho e o feriado ao qual você fez referência é o feriado de 9 de julho, dia de homenagem ao soldado constitucionalista. E esse monumento aqui, a gente tem inclusive um soldado ali, a representação de um soldado paulista que entrou nessa disputa na época na Revolução de 32. E aqui não é só um monumento, aqui seria um mausoléu, como que é? Na verdade, Tiago, nós temos um pouco de monumento e um pouco de mausoléu. O monumento ele foi erguido em 1938 em homenagem aos 9 soldados francanos que tombaram, que morreram na Revolução de 32 e também aos quase 700 voluntários de Franca que aderiram ao movimento. Na realidade, os restos mortais desses soldados mortos na Revolução de 32 estão lá no cemitério. Então lá nós temos o mausoléu de fato. Mas existe uma conexão entre este monumento e aquele. E como você disse, anualmente é feita uma homenagem aos soldados francanos que morreram na Revolução de 32. São esses nomes que ainda resistem nessa uma das últimas placas que acabou sobrando aqui, que vários já foram levados, mas aqui tem alguns nomes, esses são os soldados. Exatamente. Nós temos aqui a referência aos soldados francanos que morreram na Revolução de 32 e, como você disse, lamentavelmente o monumento já foi saqueado, né, depredado, e algumas peças, algumas partes feitas em bronze acabaram sendo subtraídas daqui. E Franca fica numa posição muito estratégica quando se fala em Minas Gerais. Aqui também foi um ponto muito importante nessa disputa de 32, né? Sem dúvida alguma. Franca, por conta do seu posicionamento geográfico, permite um acesso rápido ao Rio Grande, onde várias batalhas foram travadas entre as tropas que vinham de Minas Gerais e entravam em confronto com as tropas paulistas, lembrando, tropas que eram rivais ao governo de Getúlio Vargas. Para onde você olha tem história e tem um pouco desses 200 anos de Franca. Mais um monumento? Vamos nessa, vamos ao mausoléu. Vamos com a gente. E nós seguimos aqui conhecendo vários pontos importantes de Franca, pontos históricos. Você viu agora há pouco na Praça Barão, na Praça 9 de Julho. E nós chegamos aqui na região central também, no Cemitério da Saudade. E no cemitério, claro, tem muita história, muitas personalidades. E o professor que está aqui para falar com a gente, mais uma vez o Cláudio Ribeiro, vai falar. Mas, professor, primeiro perguntar do cemitério. A gente está no Cemitério da Saudade, imagino eu, o primeiro ou mais antigo cemitério da cidade. E ele fica muito perto da Praça Central, né, de pontos importantes. Isso é proposital? Na época era proposital deixar o cemitério tão perto do centro assim? Proposital. E o professor chamou atenção para esse túmulo que nós paramos aqui, lá na Praça 9 de Julho, como eu me enganei, a gente imagina que lá seria um mausoléu, como em outras cidades tem, né, nesses monumentos. Mas aqui tem um outro, que é praticamente parece muito um monumento, mas aqui realmente é um mausoléu. Aqui sim o mausoléu, exatamente. Aqui estão os restos mortais dos soldados de Franca que morreram em combate na Revolução de 1932. Interessante observar que lá o monumento é de 1938, aqui o mausoléu é também de 1938, e em 1938 é quando nós já estávamos na ditadura de Getúlio Vargas, o governo fascista de Getúlio. E Getúlio tinha os paulistas aí como desafetos, então a construção daquele monumento e a construção do mausoléu pode ter sido visto aí de uma forma um tanto quanto incômoda por Getúlio Vargas. E quando esses soldados morreram na batalha, os restos mortais foram trazidos para cá, mas só depois de alguns anos, então, que se fez essa homenagem a eles. De imediato, os restos mortais de alguns deles já foram trazidos para Franca, mas outros só foram encontrados e identificados posteriormente. Então, algum tempo ainda após 1938, nós tivemos a chegada dos restos mortais de alguns combatentes aqui. E antes de encerrar e agradecer ao professor por essa aula com a gente hoje, lembrar mais uma vez que nós temos vários outros pontos turísticos, alguns mais conhecidos, mais fotografados, como nós citamos no começo da reportagem, que vale a pena até o professor relembrar alguns aí,
para que os alunos que estão em casa, as crianças e os pais também passem a olhar a cidade com esse olhar diferenciado, com esse olhar histórico, né, professor? Legal, sem dúvida alguma. Nós temos aqui mesmo na região central um palacete bem interessante, onde reunia-se a fraternidade italiana, né, os imigrantes italianos que vieram para a nossa cidade. Temos o Relógio do Sol, né, uma obra sensacional. E no chafariz da Praça Central, nós temos as 4 estações do ano retratadas por intermédio das estátuas ali instaladas. Além disso, todo o entorno, a arquitetura, né, remetendo ao estilo neoclássico, buscando alguma coisa ainda de barroco, enfim, uma história muito bem contada, muito bem registrada na região central da nossa cidade, que completa 200 anos da sua emancipação. E só para encerrar, Franca nasceu aqui no centro há 200 anos ou não? Não. Franca nasce lá na região das Antigas Covas, no bairro do Miramontes, e depois, né, posteriormente, vai ganhando espaço, vai ampliando seu volume populacional, e aí tomamos essa região, a mais alta das 3 colinas, como a parte central da cidade. E isso é história que vale para uma outra reportagem, afinal, nossa história aqui da nossa Franca, da nossa região, é muito rica. Muito obrigado, professor, e tá aí, Franca, 200 anos. Que legal, que aula, que passeio e por pontos, né, por monumentos, que muitas vezes nós até passamos perto, mas não imaginávamos. Eu, por exemplo, nunca tinha olhado para cima e visto o casarão da Baronesa de Franca, né? Muita gente passa por ali, vem ver o comércio, aquela correria, ou até mesmo o obelisco, imaginando que ali era o marco zero da cidade, mas a cidade nasceu, na verdade, no Miramontes. Ali é quando Franca foi elevada à condição de Vila Franca do Imperador, isso há quase 200 anos. Olha só quanta história, vale muito a pena e, claro, durante toda a semana teremos reportagens especiais homenageando a nossa Franca do Imperador nesse bicentenário. Orgulho de ser francano.